Há uma pergunta que muita gente evita fazer em voz alta. Quem vai estar ao seu lado, de verdade, se você adoecer depois dos 80 anos? Não é uma pergunta fácil, mas é uma das mais importantes que você pode fazer a si mesmo hoje. Porque a resposta pode surpreender você de uma forma muito boa. Neste vídeo, vamos conversar sobre 6 pilares de apoio que podem sustentar você com dignidade e paz durante um período de doença. 6 recursos que os médicos e psicólogos observam nas pessoas mais serenas e resilientes nessa fase da vida. E um deles, o quinto, é tão poderoso que muitas pessoas não percebem que já o possuem. Fique até o final, porque esse pode ser o insight que vai mudar a forma como você vê os próximos anos. Vamos começar. O primeiro pilar é a sua própria paz interior. Quando a doença nos obriga a ficar de cama, a reação mais natural é o pânico. Aquela sensação de que o chão sumiu, de que você perdeu o controle. E é muito comum que a primeira coisa que a gente queira fazer seja ligar para os filhos, para se sentir menos só. Mas existe algo que nenhum filho pode fazer por você. Nenhum. Não importa o quanto ele te ame. Ele não consegue acalmar o medo que existe dentro de você. Esse trabalho é seu. Quando você aceita a fragilidade do momento sem lutar contra ela, algo biológico acontece. O seu organismo para de produzir tanto cortisol, o hormônio do estresse, que justamente atrapalha a recuperação. O corpo consegue finalmente usar a energia para se curar. Pense no Roberto, um professor aposentado de Belém do Pará, 82 anos. Depois de uma infecção respiratória séria, Roberto ficou semanas acamado. Nos primeiros dias, ele ligava para a filha várias vezes ao dia, angustiado. E ela vinha, claro. Mas o medo dele não diminuía. Até que Roberto percebeu que precisava encontrar a calma dentro de si mesmo. Ele começou a respirar fundo, a observar o ventilador girar no teto, a se permitir simplesmente estar ali, sem resistir. Essa quietude mudou tudo. Não curou a infecção da noite para o dia, mas mudou a qualidade de cada hora que ele passou na cama. Ele começou a dormir melhor, a se alimentar melhor e a se recuperar mais depressa. A paz interior não é fraqueza. É o recurso mais poderoso que você vai encontrar quando o corpo precisar de descanso. O segundo pilar é uma pequena rotina diária. Quando estamos saudáveis, a vida tem ritmo. Café da manhã, a caminhada no parque, o mercado na sexta, o almoço de domingo em família. Esses rituais organizam o tempo e nos ancoram na sensação de que tudo está em ordem. Quando a doença tira isso de você, as horas se misturam, os dias perdem forma, e o cérebro, sem esse ritmo, começa a vacilar. Não é loucura, é biologia. O nosso sistema nervoso precisa de previsibilidade para se sentir seguro. A dona Conceição, uma costureira aposentada de Recife, com 84 anos, conheceu isso na pele depois de uma cirurgia no quadril. Ela acordava sem saber se era manhã ou tarde. Comia quando lembrava. E ficava esperando o filho aparecer para ter o que fazer. A recuperação era lenta. O humor, baixo. Foi quando ela decidiu criar uma rotina minúscula. Todo dia, às 7 da manhã, ela passava uma flanela úmida no rosto. Ao meio-dia, ouvia a novela no rádio. Às 4 da tarde, fazia 10 movimentos lentos com os braços. Parece pouco, mas foi transformador. O sono regulou, o apetite voltou, e ela parou de sentir que era apenas uma paciente esperando pelo próximo visitante. Ela voltou a ser a Conceição, com os seus horários e os seus hábitos. Uma rotina pequena, mas sua, devolve a dignidade nos momentos em que o corpo obriga você a parar. Se você chegou até aqui e está encontrando valor nessas informações, escreva o número 3 nos comentários para me dizer que está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, este é um bom momento para fazer isso. É uma forma de continuar recebendo conteúdo como esse. O terceiro pilar é a sua segurança financeira. Existe uma armadilha silenciosa que muitas pessoas constroem com as melhores intenções. Elas vão doando tudo ao longo da vida. Para os filhos, para os netos, para a casa dos outros.
e chegam na fase mais vulnerável, sem reserva alguma para si mesmas. Se você já sentiu pressão para repassar suas economias, ou culpa por querer guardar dinheiro para o seu próprio futuro, escute com atenção. Preservar a sua independência financeira é um ato de sabedoria, não de egoísmo. Quando você adoece e precisa de cuidados, o dinheiro que você guardou se transforma em algo muito mais valioso do que qualquer bem material. Ele compra a qualidade da atenção que você recebe, compra a presença de um cuidador profissional e, mais importante, compra algo que não tem preço. Permite que os seus filhos venham te visitar como filhos, e não como enfermeiros exaustos. A dona Margarida, uma viúva de 79 anos de Florianópolis, ouviu durante anos que deveria ajudar a filha a comprar um apartamento maior. Ela agradecia o conselho e não agia. Mantinha suas economias bem guardadas. Quando sofreu um derrame leve, dona Margarida pôde contratar uma cuidadora profissional, fazer fisioterapia em casa e ter seus remédios na hora certa. A filha chegava para visitar, trazia flores, sentava ao lado dela, conversava. Não havia tensão, não havia dívida emocional. O dinheiro que você trabalhou décadas para guardar não é um presente para os outros, é a sua proteção. Use-o para garantir a sua própria dignidade. O quarto pilar é a força física que você construiu antes. Muita gente pensa assim: já que estou doente e acamado, tudo o que fiz antes não adiantou de nada. Isso é um engano. E um engano que precisa ser desmontado. O seu corpo tem memória. Cada caminhada que você deu no parque, cada vez que você se abaixou para pegar algo do chão sem pedir ajuda, cada tarde que você passou trabalhando no quintal, tudo isso ficou registrado nos seus músculos, no seu coração, na sua estrutura óssea. Quando a doença vem, esse histórico de movimento é a sua reserva secreta. O seu Antônio, um ferroviário aposentado de 83 anos de Juiz de Fora, nunca praticou esporte de verdade, mas caminhava toda manhã até a padaria, subia a escada em vez de usar o elevador e cuidava sozinho da sua pequena horta nos fundos de casa. Quando ficou acamado por quase um mês com uma pneumonia grave, os médicos ficaram impressionados com a velocidade da recuperação. Seu Antônio tinha reserva. O coração aguenta, os músculos respondiam. O corpo que ele havia cuidado com movimentos simples e constantes ao longo da vida agiu como uma conta poupança, sendo resgatada na hora certa. Você não precisa ser atleta. Precisa se mover hoje, no ritmo que puder, para que amanhã o seu corpo tenha o que precisar. Este é o momento mais importante do nosso vídeo hoje. O quinto pilar é o espaço em que você vive. Quando a doença te confina ao quarto, aquele espaço se torna o seu mundo inteiro. Cada sombra, cada pilha de coisas no canto, cada gaveta transbordando, se torna parte da sua realidade enquanto você descansa. E o que o ambiente faz com a mente é real. Um quarto cheio de desordem mantém o sistema nervoso em estado de alerta constante. Baixo, silencioso, mas constante. E esse estado de alerta gasta energia, que deveria estar sendo usada para curar o seu corpo. A dona Helena, uma bibliotecária aposentada de 79 anos de Porto Alegre, adorava os seus livros. Pilhas deles. Revistas antigas. Lembranças acumuladas em décadas de vida plena. Quando sofreu uma crise de vertigem que a deixou de cama por 2 semanas, o quarto que ela tanto amava parou de ser refúgio e começou a parecer uma jaula. A enfermeira que a visitava mal encontrava espaço para colocar o equipamento. A luz mal entrava pelas frestas entre as pilhas, e Dona Helena sentia vergonha. Uma emoção que ninguém merece sentir quando está fraco. Depois que se recuperou, ela passou um fim de semana reorganizando o quarto. Não jogou fora os seus tesouros, apenas criou caminhos livres. Uma mesa de cabeceira limpa, com só o essencial. Os documentos importantes em uma pasta de fácil acesso. Um ano depois, quando a gripe forte a obrigou a voltar para a cama, o quarto era outro lugar. A luz da manhã entrava sem obstáculos, havia espaço para respirar, e ela sentiu que estava sendo cuidada pelo próprio ambiente. O seu quarto pode ser um lugar que te cura, mas ele precisa ser preparado antes da doença chegar. O sexto pilar
É a sua conexão espiritual e o seu senso de propósito. Quando o corpo para, a mente faz perguntas que ninguém mais pode responder por você. Perguntas sobre o que ficou, sobre o que importou, sobre o que vem depois. Os seus filhos podem segurar a sua mão, mas não conseguem responder essas perguntas. Essa é uma jornada que só você pode fazer. E é por isso que as pessoas que chegam a essa hora com uma vida interior rica, seja através da fé religiosa, da gratidão cultivada ao longo dos anos, da conexão com a natureza, da poesia, do silêncio meditativo, essas pessoas encontram uma serenidade que impressiona os que estão ao redor. O seu Davi, um avô de 85 anos de Goiânia, passou semanas hospitalizado com uma doença crônica. No começo, estava cheio de raiva. Sentia que estava sendo roubado dos seus anos. Esperava que os filhos o animassem. Mas toda visita deixava todo mundo mais pesado. Até que ele voltou para algo que sempre esteve ali: a oração silenciosa da manhã. A gratidão pelos 85 anos que a vida já tinha sido para ele. A sensação de que havia algo maior do que a dor daquele momento. Essa virada não curou a doença, mas apagou o sofrimento. O seu Davi passou a irradiar uma calma que confortava até os seus filhos, que chegavam às visitas e saíam aliviados, não angustiados. Quando você tem um interior rico, a cama da doença deixa de ser uma prisão. Ela se torna um lugar de reflexão e de uma paz muito particular. Vamos reunir tudo isso. 6 pilares que podem estar com você quando o corpo precisar descansar. A paz interior que você cultiva por dentro. A pequena rotina que organiza seus dias. A segurança financeira que preserva a sua dignidade. A força física acumulada em anos de movimento simples. O espaço limpo e organizado que abraça a sua recuperação. E a conexão espiritual que responde às perguntas que ninguém mais consegue responder. Nenhum desses pilares depende de outra pessoa para ser construído. Todos eles começam em você, hoje. E isso não significa que os seus filhos não importam. Significa exatamente o oposto. Quando você cuida de si mesmo com esses 6 recursos, você liberta os seus filhos para serem apenas o que eles são. As pessoas que você ama, que vêm para segurar sua mão, conversar, rir, recordar, simplesmente estar. Não como cuidadores exaustos, mas como família. Hoje, antes de dormir, olhe ao redor do seu quarto. Veja se há um canto que poderia ser simplificado. Uma gaveta que poderia ser organizada. Esse é um passo pequeno, mas é seu. E nos comentários me diga, qual desses 6 pilares tocou mais fundo em você? Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a coisa mais generosa que podemos fazer por quem amamos é oferecer uma perspectiva que os fortalece. Envelhecer não é perder o controle, é aprender a confiar na força que você já tem dentro de si.